Olá, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos corrigir algumas das atividades de matemática. Então, me acompanhe aí com bastante atenção. Turminha, antes de iniciarmos as correções das atividades de hoje, quero deixar dois recadinhos muito importantes. O primeiro é avisá-los que as correções das atividades de matemática acontecerão de formas diferentes. Em algumas atividades, estarei realizando as correções no quadro, resolvendo passo a passo, ok? E o segundo recadinho é sobre as correções em que estaremos conferindo juntos somente os resultados. Para essas atividades, todos os cálculos deverão estar armados e efetuados no caderno de vocês, combinado? Então, vamos começar as correções de hoje. Vamos começar por esta atividade que está aparecendo na sua telinha. Nela eu peço para você observar atentamente as sequências apresentadas no quadro abaixo e depois completar. Então, vamos começar na primeira sequência. Observem que eu comecei com o número 1.200.560 e pulo para 1.200.570. Você pode observar que houve um intervalo de 10 unidades. Então, você vai continuar com esse intervalo de 10 unidades. E a nossa sequência ficará dessa seguinte maneira: 1.200.580, 1.200.590, 1.200.600, que já está aí. Depois, 1.200.610 e, por fim, 1.200.620. Então, a primeira linha já está completa. Vamos para a segunda. Eu inicio com 4.795.230. Deixo um intervalo e depois eu coloco 4.795.430. Então, você observou que desse primeiro número para o segundo, eu alterei apenas a casinha das centenas. Então, a gente vai continuar alterando as centenas. Então, o próximo número aqui vai ser 4.795.330. Próximo, 4.795.530. 4.795.630. Depois, 4.795.730, terminando com o número que eu já tinha deixado aí para vocês, 4.795.830. Vamos para a próxima e última sequência desse quadro. Começo com o número 36.900.410. Pulo duas casinhas aqui, né? E vou para a próxima que tá 36.903.410. Então, você observou que do número que eu coloquei para iniciar para este número, houve uma alteração na ordem das unidades de milhar. Então, nós vamos continuar alterando as unidades de milhar. E a nossa sequência ficará dessa forma: 36.901.410, 36.902.410, 36.904.410, 36.905.410. Encerrando com 36.906.410. Número 2. Vamos completar o quadro arredondando os números de acordo com as ordens indicadas. Então, nessa primeira coluna aqui, nós vamos arredondar somente as dezenas, tá? Então, de 87 está mais próximo para 90. Lembrando, para arredondar as dezenas,
Ou eu volto para a dezena anterior ou eu sigo para a próxima dezena. Neste caso aqui, está mais próximo da dezena seguinte. Então, a gente foi para 90. Vamos continuar. 343, 340, 875, arredondamos para 880, 1269, 1270, 5.324 vai para 5.320, 9.587 vamos arredondar para 9.590. Agora, na segunda coluna, nós vamos arredondar para a centena mais próxima. Então, lembrando, ou a gente volta para a centena anterior, ou a gente vai para a centena seguinte. Então, 259 foi para 300, arredondamos para 300. 1.642, 1.600. 13.876, arredondamos para 13.900. 10.290, arredondamos para 10.300. 28.433, arredondamos para 28.400. 50.910, arredondamos para 50.900. Próxima e última coluna desse exercício de número 2. Vamos arredondar as nossas unidades de milhar, tá bom? 2.596 vai para 3.000, tá mais próximo de 3.000. 14.125, 14.000. 31.769, 32.000. 28.394, 28.000. 32.859, 33.000. 65.698, 66.000. Número 3. Resolva em seu caderno, olha aí, ó, relembrando vocês, tá? As operações da primeira coluna do quadro e depois vocês vão colorir o resultado, tá? Como esta atividade nós estaremos conferindo somente os resultados, vocês deverão estar com os cálculos armados e efetuados no caderno de vocês, tá? Então, nessa número 3, basta conferir aí o resultado certo para vocês colorirem, ok? O próximo exercício é esse que eu passei alguns probleminhas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler todos os probleminhas para vocês, não. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o cálculo. Vou fazer um breve comentário aqui, tá? No probleminha de número 1, eu quero o valor dos alunos, tanto que estudam, tanto das meninas quanto dos meninos, quero o valor total. Então, é uma operação de adição que você vai realizar e o resultado será de 281. Caso você realizou a operação e não chegou neste resultado, então volte lá no seu cálculo, apaga, veja o que você errou, onde que você errou, refaça o cálculo até chegar nesse resultado, tá bom? Na número 2, eu quero saber quantas fotos Mariana colocou no seu álbum, sabendo que de manhã ela colocou uma certa quantidade e à tarde outra. Então, também é uma operação de adição. O resultado é 316. Na número 3, em 1975, havia uma quantidade de países filiados à FIFA. Porém, até 2012, esse número aumentou. Foi para 2009. Então, eu pergunto, quantos países a mais foram filiados nesse período? Essa ideia é uma ideia de subtração. Quantos a mais, quantos a menos, qual é a diferença, tudo isso é ideia de subtração. Então, para resolver este probleminha de número 3, vocês irão realizar uma subtração e o resultado será 1868.
4. Uma editora vendeu uma quantidade de exemplares de uma revista A e uma outra quantidade de exemplares da revista B. Vocês podem perceber pelos números que a revista A vendeu muito mais. Então, eu quero saber qual que é a diferença, né, desses exemplares. Ideia de subtração. E o resultado, 52.250. Número 5. Um levantamento mostrou que em 2014 havia uma certa quantidade de homens e uma certa quantidade de mulheres entre 20 a 30 anos. Eu quero saber quantos homens a mais que as mulheres. Também ideia de subtração. E o resultado será 813. Número 6. Uma empresa possuía 2.679 funcionários, precisou realizar algumas demissões, né? E continuou ainda trabalhando 875 funcionários. Reduziu bastante, não reduziu? Então, ideia de subtração. Quantos que foram demitidos? Então, o resultado será 1.804. Número 7. Um teatro possui 890 poltronas. Num show, 345 lugares não foram ocupados. Então, vocês vão fazer também uma operação de subtração. Vocês vão subtrair aí a quantidade que não foi ocupada para a gente ver quantas que foram ocupadas. O resultado, 545. Número 8. Uma pesquisa, né, na Escola de Alexandre verificou que 1.347 alunos frequentam a escola. Desses, 786 praticam vôlei. E o restante, olha só a palavra, já te dá ideia, resto, né? Basquete. Quantos praticam basquete? Então, ideia de subtração, e vocês vão chegar no resultado de 561, ok? E por último aí, nós temos aí uma pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, tá aí o quadro completinho, né? E agora você completa o seu quadro, caso você não tenha conseguido aí achar essa informação na internet. Qual era a região com maior quantidade de municípios em 2013? Região Nordeste. Em 2013, qual era a diferença, ideia de subtração, entre a quantidade de municípios da região Nordeste e da região Norte? Subtração, e o resultado, 1.344. E por último, letra C, quantos municípios a região Sudeste tinha a mais que a região Sul em 2013? Também uma ideia de subtração, resultado 477, ok? Vamos ficar com essas duas correções hoje e em breve nós teremos outros vídeos com novas correções.